Estamos de volta! Olha, o Gazeta dos Bairros está de volta e só lembrando, o nosso WhatsApp está na tela, 99847-2759. São exatamente 10 horas e 17 minutos. Estamos ao vivo aqui com o Alexandre Braga, que é diretor do PROCON de Montes Claros. Não é isso, Alexandre? Exato, Felipe. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar com os nossos Bom amigos. dia para você. E ó, tá aí o Alexandre que vai tirar as dúvidas aí do povo de casa e a gente discutir aqui algumas situações. Alexandre, o PROCON tem feito algumas ações e assim, a gente até destacou isso aqui ontem, não foi? No jornal Gazeta Norte Mineira? Foi ontem, a gente mostrou aqui que teve uma ação do PROCON, mas não é uma só, né? Tem tido várias, principalmente nesse tempo de pandemia, né? De fato, Felipe, a gente desde o primeiro momento, na verdade ali no mês de janeiro ainda, o PROCON começou a monitorar essa situação da pandemia, até porque muitas pessoas começaram a ter problemas com as viagens que estavam marcadas para fora do país, para países que foram primeiramente afetados do que o Brasil. E aí depois chegou para a gente, infelizmente, essa pandemia, e aí desde ali quando a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia mundial, nós iniciamos um trabalho junto aos fornecedores de fiscalizar, de manter ali um monitoramento de preços de produtos, de eventuais elevações abusivas, também no sentido de fiscalizar o preço do álcool gel, desses itens de higiene pessoal que neste momento são tão necessários, para evitar que essa situação gerasse um prejuízo maior aos consumidores e eles fossem afetados, sobretudo no momento de tanta fragilidade econômica, financeira. Então nós buscamos fazer esse trabalho. Isso. A gente sabe, gente, que nesse momento, quando falou que o álcool é uma boa para combater aí o coronavírus, para ajudar nessa questão da higiene, foi todo mundo procurar e acabou. Né? De fato acabou, chegou um momento de que ninguém tinha mais, não é isso, Alexandre? Exatamente. E aí o povo aproveita, para colocar o preço lá em cima. Aqui em Montes Claros a gente tem aí o PROCON, como em outras cidades também, geralmente cidades maiores, né? Que tem Sim. a presença assim, efetiva do PROCON. E que fiscaliza isso, que vai atrás, que busca barrar essa inflação, né? Esse aumento do preço elevado, abusivo, além do que é permitido. O que seria esse abuso de preço, esse abuso de valor aí praticado pelo comerciante? Dá um exemplo para a gente, Alexandre. Olha, nós constatamos ali logo no início da pandemia problemas muito graves, problemas ali, por exemplo, o preço do álcool gel em determinadas empresas de sofrer elevação de 300%, 400% de um dia para o outro. Então, são situações mais graves, mais complicadas que a gente precisou atuar para coibir. A gente teve também, no primeiro momento foi o álcool gel, né? A gente tinha, por exemplo, era uma média de preço de R$ 29,00, de R$ 9,00, R$ 5,00, e aí de um dia para o outro você não achava álcool gel por menos de R$ 20,00 em praticamente lugar nenhum. Como a gente até comentava aqui antes da entrevista começar, quando há uma busca muito grande por um determinado produto, o próprio mercado regula essa demanda, de acordo com pouca oferta, muita demanda, o preço sobe. Então é também por isso que nós orientamos os consumidores a não realizarem estocamento, né? Não era para fazer do álcool gel, não era para fazer do alimento agora. Tá certo. Mas olha, gente, se você identificar aí qualquer prática abusiva por parte de uma mercearia, de qualquer comércio, não pense duas vezes. Entre em contato com o PROCON, o telefone lá é muito fácil, depois coloca na tela para mim, tá? 2211 3360, não é isso? Isso, 2211 3360 e o 2211 3359. Isso. Neste momento, esses números eles não estão sendo utilizados e a gente canalizou os atendimentos para um número de WhatsApp. Então vamos dar aí, porque aí, já anota aí para mim, que aí vocês já colocam na tela. Você sabe de qual? Sim, 38 998 18 9405. Então as pessoas podem ligar, falar conosco. Aliás, o WhatsApp é por mensagens, né? Então envie a sua mensagem, passe ali para a gente, seja uma denúncia, um pedido de orientação, que a gente
prontamente vai responder. Ô Alexandre, essa denúncia, se eu mandar uma mensagem, olha, tal lugar e tal, está praticando preço abusivo, está tanto o valor do álcool gel, por exemplo, mas eu não tenho nada que comprove aquilo ali, só chegou a denúncia, vocês vão averiguar, né? Mas o ideal seria que se a pessoa tivesse a oportunidade de bater uma fotografia, alguma coisa, até que vocês pudessem chegar ali já com aquela fotografia, seria bacana, né? Se a pessoa conseguir, é muito bom, nos auxilia sim. Mas se ela não conseguir, ela pode nos dar apenas o endereço, informar o nome do estabelecimento, para que, tendo essa informação em mãos, a gente consiga fiscalizar aquela empresa. Então, a pessoa, se tiver a nota fiscal, se tiver uma foto do produto e puder nos enviar, ótimo. Mas se não tiver, não deixe de fazer a denúncia pela falta desse documento. Só lembrando, gente, que isso é questão de utilidade pública, sabe? Não pode haver esse abuso por parte do comerciante. Ele não pode achar que simplesmente porque ele está tendo muita procura e vai acabar rápido, eu vou aproveitar, vou aumentar aqui, que aí meu lucro vai aumentar. Não, nesse tempo, não é que o cara não pode estipular um preço ali onde ele vai ganhar mais ou ganhar menos do que outro comerciante, não é isso, Alexandre? Exatamente. Mas nesse tempo tem que ter uma regulação. Sim, o PROCON ele não estipula preços dos produtos. O que o PROCON faz é coibir, combater a elevação sem justa causa dos preços. Está lá no artigo 39, inciso 10 do Código, que é exatamente aquele momento em que o comerciante, percebendo uma situação em que ele pode se privilegiar de ter aquele produto, ele aumenta o preço sem justa causa, sem justificativa. Aconteceu, infelizmente, aqui em Montes Claros, nós pudemos constatar com o preço de alguns gêneros alimentícios, com o preço do álcool gel, em que o procedimento do PROCON era o seguinte: nós pedíamos ali que o comerciante apresentasse a nota fiscal do produto de antes de realizar antes da decretação da pandemia e após a decretação da pandemia. E ali a gente conseguia comparar se teve uma elevação lá no fabricante. Se não teve elevação no fabricante e o produto, que era R$5, passou a custar 20, a gente constata que houve a prática abusiva. É porque, só para esclarecer, gente, porque se eu sou o comerciante, eu compro a garrafa de álcool por R$3 e eu vendo ela por 5, tudo bem, antes da pandemia. Aí eu passo a comprar ela por 3 e vender ela por 9. Eu estou errado, não é isso? Exatamente. Só que se ele comprar, se o comerciante já comprar ela por 9 depois da pandemia, ele não tem como vender ela mais barato do que isso. Exato. Né? Só que fica a dica também para o próprio comerciante denunciar isso. Sim, né? sim. Porque a fábrica também vai ser averiguada, vai ser fiscalizada por causa disso aí. Exatamente. Da onde está vindo essa elevação de preço, né? Onde é que é como que eu posso falar? A raiz do problema, sim, né? Sim. Então, assim, é uma cadeia e tem que procurar. O PROCON está aí para isso mesmo. Depois põe de novo o telefone, porque pode deixar o telefone do PROCON aí, porque para o pessoal saber, 998 18 9405. 998 18 9405. Tá aí, é esse mesmo, né? Exatamente. Isso. É só chamar o Alexandre lá, eu a equipe dele, que ele vai fazer aí essa fiscalização. Alexandre, eu queria tirar uma dúvida com você, porque eu recebi até pelo WhatsApp essa semana, o pessoal querendo que a gente fizesse essa pergunta, esse questionamento. Mensalidade de escola. A pessoa agora não está tendo aula. O menino, às vezes, está recebendo uma atividade de casa e tal, e principalmente aqueles meninos pequenininhos, de berçário, de 1, 2 anos, que ele não está ali para aprender, sim, de fato. Né? Ele está ali para ocupar o tempo, para a mãe poder trabalhar, o pai poder trabalhar. Esses casos, como que fica a mensalidade? Eu sou obrigado a pagar essa mensalidade? Como que funciona? Nesse ponto, Felipe, é importante ressaltar que o PROCON estadual, que é um órgão coordenado pelo Ministério Público de Minas Gerais, emitiu uma nota técnica. Essa nota técnica foi assinada por 15 promotores aqui do estado de Minas Gerais, em que determina as escolas do ensino médio, ensino fundamental e ensino infantil a observância de de algumas determinações que ali foram colocadas. Para o ensino infantil, inicialmente, ensino infantil, que é aquele
aquela situação do berçário, situação ali da criança de até 5 anos de idade, os prézinhos, os primeiros anos ali. Então, nestes casos, o primeiro lugar, março, mensalidade do mês de março, a suspensão das aulas começou no dia 23. Então, o PROCON estadual determinou que as escolas dessem um desconto de 29% na mensalidade de março. Se ele não foi dado na mensalidade de março, ele tem que ser dado na mensalidade de abril. Para os meses subsequentes, enquanto durar a pandemia. Então, abril a gente já sabe que vai ser um mês sem aula. Sim. A determinação é que os contratos fiquem suspensos e, consequentemente, não haja cobrança. Se o contrato está suspenso, não há que se falar também em cobrança nesse período. Para ensino fundamental e ensino médio, é um pouco diferente. O Conselho Estadual de Educação permitiu que as aulas passassem a ser ministradas através de EAD, que a gente chama de educação à distância, são aulas online, ensino remoto, monitorado. Então, é possível que as escolas passem a oferecer esse tipo de ensino. Mas, como ali há uma mudança na modalidade, no formato das aulas, conforme o artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, é um direito básico do consumidor, nessas situações, a revisão dos contratos, para que essa prestação que se tornou muito cara para ele, ela seja restabelecida a um parâmetro de justiça daquele contrato. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, no mês de março, 29% de desconto, também para o ensino fundamental e ensino médio. Sim. No mês de abril e subsequentes, enquanto durar a paralisação, as escolas devem promover uma revisão dos contratos, adequando o preço cobrado ao novo formato das aulas e aos novos custos que a escola tem. Porque, consequentemente, com a paralisação, a escola tem menos custo com energia, com água, e pode ter até custos adicionais. Ela pode, eventualmente, ter tido que adquirir softwares para que as aulas sejam ministradas online. Então, ela tem que apresentar aos pais uma planilha de custos para que os pais ali observem se os custos que estão sendo apresentados ainda são interessantes para eles, se eles querem se adequar àquela nova realidade ou não. Em todas essas hipóteses, se o pai, o aluno, não quer mais continuar com aquela modalidade ofertada, é um direito ele pode dele cancelar ali, rescindir sem o pagamento de multa. Então, e aí a gente tem sido, de fato, muito consultado durante toda essa semana a respeito disso. Se a escola colocar qualquer obstáculo ao cancelamento do contrato, nós temos orientado os pais a registrar a reclamação. Esse obstáculo seria um valor para... você está quebrando o contrato, Sim. então vai ter que pagar uma multa. Isso não vai poder ter. Não pode. Algumas vezes estão dizendo que vai ter que pagar a multa, outros estão afirmando aos pais que eles deveriam, que não poderiam receber neste momento o pedido de cancelamento, então com isso posterga. Então, tudo isso a gente tem orientado os pais e os alunos no sentido de, olha, a escola não está aberta, envie um e-mail, notifique a escola Sim. por e-mail do cancelamento, aquela data de encaminhamento do e-mail vai ser a data do cancelamento. Então, a gente sabe, a gente entende perfeitamente a dificuldade que as escolas vão enfrentar, como vários pagar setores... os funcionários, as contas rotineiras, né, recorrentes. Mas nós não podemos, neste momento, transferir este custo, essa responsabilidade ao consumidor, Sim. que também está sendo afetado. Ele também está lá no emprego dele, talvez perdendo a renda, a pessoa que é autônoma não está tendo talvez renda nenhuma e não pode ser obrigado, neste momento, a continuar com a prestação. E tinha a situação de que a criança ficava na escola, ele podia sair para trabalhar tranquilo. E agora? Às vezes ele está tendo até que arrumar outra pessoa ali, porque a escola não está funcionando. É o que muitos pais têm relatado para a gente, que eles, além de continuarem sendo cobrados pela escola da mensalidade, eles precisaram contratar uma pessoa para ficar com a criança, ou ela mesma está tendo que abrir mão de trabalhar para continuar em casa. Então, a gente tem compreendido a dificuldade das escolas, mas é uma situação em que as escolas vão ter que buscar mesmo o auxílio governamental. A gente teve aí medidas econômicas anunciadas, inclusive para custeio da folha de pagamento. É importante que as escolas que se sentirem afetadas agora busquem esse caminho, mas não pode a gente aceitar que o consumidor continue pagando por algo que não está sendo prestado serviço. Eu até falei essa semana com a pessoa que é o seguinte,
tudo é uma conversa, né, Alexandre? Sim. Se a pessoa tem ali um diálogo, chega, conversa com o pai do aluno e fala, olha, gente, vamos fazer o seguinte, até por uma questão do aluno não ficar sem fazer nada em casa, sem tudo, a gente vai ter as atividades, vai mandar, tal, beleza. Mas nós vamos reduzir o custo, né, disso aí, vai ser um valor menor e tal, porque a gente não está tendo mais o custo com água, com luz, com a limpeza do ambiente ali todo dia, que não vai ter gente todo dia. Então, assim, se tem um diálogo e ajusta ali entre as partes um valor, fica tranquilo. Porque o que o dono da escola não pode deixar de lembrar e não pode esquecer é que o seguinte, depois que passar isso aí, os alunos vão voltar para a escola. Sim. E se ele não for, se ele for intransigente nesse momento, o pai não vai querer mais levar o menino para essa escola. Vai, eu vou levar esse menino para essa escola se lá o dono é muquirana, né? E está abusando de mim. Exatamente Então isso. o cara tem que pensar no futuro, porque o mundo não está acabando agora, né? Sim, sim. Isso vai passar, né? Acho que é sempre Tudo bom a passa, gente reforçar essa mensagem. Isso é uma situação grave, que tem imposto uma série de dificuldades a todos nós, mas vai passar. E aí, as empresas que neste momento conseguirem se mostrar mais parceiras dos consumidores, né, mais que andaram ao lado do consumidor em vez de ficarem em posições opostas a eles, com certeza lá na frente a imagem delas vai ser muito bem vista, enquanto as outras que tomaram uma postura diferente, infelizmente vão arcar com as consequências das posturas tomadas. Até porque é o seguinte, uma propaganda ruim para a empresa é o boca a boca, né? Que a hora que o pai começar a falar assim, lá na escola Felipe do Saber, né, o Felipe lá cobra caro demais e na pandemia ele abusou de mim, ele cobrou caro e tudo. Ninguém mais quer procurar essa escola. Eu vou lá caçar essa escola, vou nada, eu vou procurar uma coisa melhor. Alguém que foi. E da mesma forma, é o boca a boca do bom, né? Ou lá no tal lugar, o cara foi bacana, ele conversou comigo, suspendeu meu contrato sem dificuldade. Na hora que voltou, eu voltei com meus filhos para a escola, tudo beleza. Então isso tudo vai gerando um bom relacionamento ou um mau relacionamento. Quem vai escolher isso é o empresário, né? Da mesma forma para o supermercado, para o açougue, para a farmácia, para tudo. Exatamente, exatamente. Então, se o cara não tiver uma boa índole... E a gente tem reforçado essa orientação nos nossos contatos com as empresas para que elas, cientes disso, e muitos já voluntariamente tomam essa postura. A maioria, inclusive, nós comentávamos aqui, a grande maioria das empresas age de boa fé, a grande maioria das empresas tem demonstrado uma boa conduta. Agora, aquelas que infelizmente têm adotado uma postura diferente, é bom que se adequem. Por quê? Porque além de tudo, nessa situação, por exemplo, das escolas, além dessa imagem negativa que pode ficar com o consumidor delas, lá na frente ela ainda pode estar submetida a pagamento de uma multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, né? Vai ter que conceder esse desconto. Essas questões jurídicas e tudo, né? Então, assim, vai ser um aborrecimento que o cara poderia ter evitado, né? Poderia ter evitado, e é aquele negócio, no final das contas, colocar na ponta do lápis vai ficar muito mais caro ter uma postura assim de dificultar o direito do consumidor nesse momento. A academia funciona igual a escola, a situação, ou é regra diferente? É o mesmo princípio, né? Como você tem uma suspensão das atividades da academia, e aí entra naquilo que a gente chama de obrigações, contratos sinalagmáticos, ou seja, as duas partes estão comprometidas a cumprir determinadas obrigações. O aluno tem a obrigação de pagar a mensalidade, a academia tem a obrigação de fornecer o serviço. Como uma das partes não está cumprindo essa obrigação, a academia, por razões de determinação do poder público, não pode mais prestar o serviço. Então, não podendo prestar esse serviço, essa academia não pode também exigir o pagamento. Então, a gente conhece aí algumas academias que prontamente atenderam essa determinação, suspenderam os contratos, e outras que têm insistido em cobrar dos seus alunos as mensalidades. Então, nós temos também orientado os consumidores no sentido de, se a sua academia não está cumprindo a obrigação que ela tem de, nesse momento, suspender as cobranças, você pode registrar a sua reclamação no nosso aplicativo
e lá na frente nós vamos conseguir encaminhar um processo administrativo, essa empresa vai ter que responder, infelizmente pelo descumprimento da norma pode ser inclusive punida. Isso. E olha, gente, passe essa informação, né? Leve essa informação aos outros. Se você está sofrendo com isso, provavelmente seu colega lá também está. Então, procure até de forma conjunta o PROCON e os órgãos de defesa do consumidor para que fique mais forte a sua denúncia, né, Alexandre? Com certeza. Quando eu vou sozinho, vocês vão me atender. Mas quando vai um grupo, já é um negócio mais forte, que vai chegar e vai bater com mais força ali nesse comerciante que está sendo intransigente, né? Com certeza. Opa, não é Felipe só que está reclamando, não. É Felipe, é João, é Maria, é Thales, é Vinícius, é Júlio, é fulano, é ciclano. Então, assim, se você vai com a turma, um grupo, a hora que Alexandre for lá, ele vai falar, não, mas não é só um que está reclamando, não. Não, mas isso não existe, porque tem 10 reclamando. É difícil 10 pessoas reclamar de uma coisa e não ser verdade, né? Sim. Então o cara não vai ter justificativa. Mas eu quero falar agora, porque muitas vezes a pessoa está de casa e está achando assim, se eu não ligar lá no PROCON, ele não está fazendo nada. Não é bem assim, né, Alexandre? Não. A gente tem visto que vocês têm corrido para fiscalizar sempre e tudo. Eu até combinei com o Alexandre que a gente vai marcar um dia aqui que a gente vai acompanhar essa fiscalização, né? E se tiver alguma coisa errada, nós vamos mostrar. E se tiver certo também, a gente tem que elogiar. Com certeza. Né? Porque, assim, é obrigação da gente ser certo, obrigação do comerciante ser certo. Mas no momento onde está tanta gente tentando aproveitar, aí você acha um cara que às vezes faz... Igual eu destaquei aqui esses dias, a Drogaria Minas Brasil, que distribuiu, vendeu, na verdade, álcool em gel pelo valor de custo, né? Então, assim, isso é uma ação bacana. O cara podia muito bem não estar fazendo isso. Ele é comerciante, ele está ali para ganhar. O dono do comércio ele não está ali se não for para ganhar, não. Sim. Né? Mas, assim, o cara teve uma atitude humana. Sim. Né? Ele foi além do empresário, ele foi ser humano. Então, isso é bacana, isso é bonito. Então, assim, o PROCON tem feito diversos métodos, fiscalizações, mas tem feito sistematicamente fiscalizações, não é? Sim, a fiscalização é um trabalho feito rotineiramente. Nós podemos nos lembrar aqui algumas situações em que nossa fiscalização também teve uma atuação importante para a sociedade de Montes Claros. Na época da greve dos caminhoneiros foi um exemplo, né, em que nós pudemos ali monitorar o preço dos combustíveis. A gente chegou a ter notícias em outras cidades no Brasil de combustível, a gasolina sendo vendida a R$10 o litro. Sim. Né? Em Montes Claros a gente não teve esse problema, também em função, obviamente que a gente tem que considerar a boa-fé dos postos de gasolina, os comerciantes, mas também em função do trabalho do PROCON, que preventivamente passou a monitorar os preços, fazer pesquisas, divulgar, autuar aqueles que em algum momento começaram a elevar. E esse trabalho da fiscalização ele é feito de maneira rotineira. Nós temos aí uma equipe de fiscalização que trabalha sempre no sentido de coibir essas situações. Isso sem contar o trabalho que a gente faz ali de atendimento à população nesse momento. A gente fica triste porque é sempre muito bom esse contato com a população, mas a gente tem tentado manter através do WhatsApp. Criamos um aplicativo, que é o aplicativo PROCON Moc, né? Quem é usuário do Android pode baixar esse aplicativo, fazer a denúncia, a reclamação contra os fornecedores. Então, a gente não fica só esperando a provocação dos consumidores para agir. A gente tem um trabalho todo estruturado para manter o monitoramento do mercado nessas situações. Tá certo. Gente, olha, a conversa tá boa, a prosa tá boa, mas eles esquecem de me falar do intervalo e eu esqueço de chamar e aí a gente vai só batendo papo. Eu vou para um pequeno intervalo, se ainda tem tempo para a gente bater mais papo, então eu vou para um pequeno intervalo e eu volto com o Alexandre novamente para a gente continuar essa prosa.